Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando você precisa fazer um acabamento e você quer dar aquele toque especial, você usa o acabamento do próprio tecido e eu vou mostrar para você como que se corta e como se aplica esse viés. Existem 3 tipos de acabamentos principais para as roupas. Vou mostrar para vocês o viés de 2,5 de largura, o viés de 3,5 de largura e o revel. Podem usar qualquer retalho que vocês tiverem. O tricoline é um dos mais fáceis de se trabalhar. Então aqui nós vamos simular como se fosse para uma blusinha. Então eu tenho aqui o decote da peça e a cava. Nós vamos aplicar no decote um tipo de acabamento e nas cavas ou os outros 2 tipos de acabamento que eu falei para vocês entenderem como que difere um do outro. Já tenho aqui a amostra com decote e cavas para nós aplicarmos os testes. Nós vamos fazer os acabamentos com a régua de 2,5 cm na largura do viés e a de 3,5 na largura do viés. Começando por essa de 2,5. Levando em consideração que para cortar esse acabamento, que o próprio nome já diz que é viés, a gente tem que cortar o tecido atravessado, isso mesmo. Considerando que aqui é o comprimento e considerando que aqui é a largura do tecido, temos o viés que fica nessa parte aqui do tecido. Olha só, quando você dobra, ele já forma esse próprio vezinho aqui, que interessante, né? Então, é nessa parte que precisamos posicionar a régua para que o acabamento ele ganhe uma certa elasticidade. E essa elasticidade não deixa a sua peça ficar com aquele decote desajeitado. Vamos posicionar a régua no tecido, no sentido do viés, para riscar e cortar esse acabamento. Eu gosto de usar uma caneta fantasminha, que tem a ponta fininha, que vai deixar o seu risco ali mais alinhadinho para você cortar o mais reto possível, porque esse acabamento ele pede um pouco mais de precisão. Considerando o direito do tecido para cima, nós vamos posicionar o decote embaixo do calcador da máquina. Eu cortei aqui aquelas pontinhas que sobraram do viés, deixei elas retinhas. E agora nós vamos pegar o viés e vamos posicionar o direito do tecido sobre o direito da blusinha. E fica direito olhando para o direito.
Essa é a regra para esse acabamento. A costurinha que nós precisamos fazer aqui é meio centímetro apenas. O início da costura a gente vai fazer o retrocesso. E vamos vir trazendo aqui um tecido, juntando no outro. E pisando bem de levinho no pedal. E detalhe, não pode esticar assim a peça, a gente tem que ir levando ela com bastante leveza. E assim, não se preocupem aqui no final, vocês vão se preocupar em ajeitar aqui, ó. Um pertinho do outro aqui, o comecinho, tá? Faz um retrocesso final também. E olha só como é importante cuidar um tecido quando você posiciona sobre o outro, para não ficar nada escapado, certo? E vai ficar dessa forma. O que nós vamos fazer agora para dar sequência nesse acabamento? Nós vamos abrir aqui bem esse tecido do viés e esse lado de baixo nós vamos manter pro ladinho do viés, bem assim, ó. A costurinha, ela deve passar bem na beiradinha do viés sobre a costura. Vamos fazer um pedacinho, já vou mostrar pra vocês. E aqui, vocês têm que abrir assim o tecidinho, pra não ficar uma goma e ficar uma preguinha ali, ó. Então, vocês viram pra cá o tecido e vão abrindo assim pra fazer o pesponto sobre essa costura do viés. Olha só como dá pra ver na sombra que ela tá virada pra lá. Olha só, vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos para o último passo do acabamento, que a gente pega essa beiradinha que sobrou e cobre essa costurinha, dessa forma. Quem preferir, pode usar o ferro e passar toda a extensão do acabamento. Depois disso, vocês vão fazer mais uma dobragem. E aqui é o cuidado que vocês precisam ter. Precisa ficar com 1 milímetro de margem ali para dentro desse tecido externo, porque não pode ficar o tecido do viés aparecendo por fora. Então, vamos lá. Olha só, gente, a dica é a seguinte, vocês vão fazer a dobragem e vocês vão segurando com o dedo e vão fazendo aos pouquinhos, para que não escape e vocês tenham o controle aqui dessa voltinha, dessa dobragem. Outra dica importante é que quando vocês ajeitar o tecido, vocês não podem mexer com a agulha erguida, porque senão sai do lugar o seu viés. Olha só, por dentro fica assim e por fora fica assim. A gente vai usar o ferro para dar uma passadinha e aí esse decote vai ficar bem assentadinho. Olha só que graça fica esse acabamento.